sua região cervical, na sua região de trapézio, de ombros, e que vem sentindo cada vez mais desconforto, sem saber o que fazer. Pois esse vídeo é feito para você. Esse vídeo vai trazer para você alguns exercícios super simples que você pode estar fazendo dentro da sua casa, sem nenhum uso de aparelhos mirabolantes, mas que vai trazer muito alívio, conforto e bem-estar. E quem sabe até aliviar de vez as suas dores cervicais, certo? Então, para você que não me conhece, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu nome é Carla Guevara, eu sou fisioterapeuta e eu construí esse canal aqui para estar te ajudando, para estar trazendo para vocês informações e estratégias e exercícios para que possam estar aliviando a sua dor e melhorando a sua qualidade de vida, a sua qualidade funcional de corpo em casa, ok? Então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí para que você seja sempre notificado dos novos vídeos que a gente vai estar postando aqui, ok? Para você que já conhece o nosso canal, não deixa de já deixar o seu like aí, o seu curtir e compartilhar para um amigo que possa estar precisando desse vídeo, ok? Então se prepara que a gente já vai começar a nossa aula. Vem comigo! Então, gente, para nossa aula de hoje, a gente não vai precisar de muitos equipamentos, tá? O único equipamento que eu vou usar hoje é essa bolinha aqui, tá? Você pode usar essa bolinha, pode achar essa bolinha em loja de material de esportes, tá? Essa daqui eu achei numa loja e numa seção de hidroginástica, tá legal? Porque ela tem essas bolinhas aqui e elas vão ajudar a massagear um pouco a sua região cervical. Ela é uma delícia, ela é super macia, tá vendo? Então é super prática, tá? Então nós vamos começar hoje a nossa aula deitado, tá? Então você aproveita, pega um lugarzinho aí que seja confortável para você. Eu não indico que vocês deitem no chão frio, direto nele. Por quê? Se você já está com a musculatura muito retraída, quando você deitar no chão frio, você vai acabar retraindo mais ainda. E aí você, em vez de relaxar, você vai ficar cada vez mais tenso, tá? Então procura um lugar que seja confortável. Também não deita na cama, naquele colchão mole, porque aí também não vai adiantar de nada, tá, gente? Então procura aí um ambiente mais um colchonete, mais confortávelzinho, que vai servir. Então a gente vai deitar, tá? Aqui na cama. Eu sempre indico que vocês deitem com os pés fletidos. Por quê? Com a perna esticada, muitas pessoas vão acabar tirando a lombar, tá, da cama. Isso não é legal, porque você vai acabar forçando a sua lombar e vai acabar ficando, em vez de relaxar, você vai ficar com mais dor, tá? Então você pode manter as suas pernas fletidas, ok? Assim, sempre na direção do bumbum, vamos manter um alinhamento nessa coluna, tá? Ou se você tiver, você pode colocar um travesseirão aqui embaixo da perna, que também vai ajudar bastante, tá? Então a gente vai pegar a bolinha, vai colocar embaixo do pescoço mesmo, tá? Aqui atrás da nuca, colocou. E você vai relaxar, tá? Ela vai de quase um travesseirinho. E você vai relaxar a cabeça. A primeira movimentação, ela vai ser para trás, levantando o seu queixo e para baixo, levando o seu queixo em direção ao peito. Para trás e para frente. Para trás e para frente. 3. Vou fazer 5 vezes, tá? 4. Abaixa. Você vai sentir que vai ter algum pontinho que ela vai incomodar um pouquinho a mais, tá? Normal. Abaixa. 5 vezes. Volta para o meio. Agora eu vou olhar um pouquinho para a direita. E volto para o meio. Vou para a esquerda.
esquerda, deixa a bola massagear o pescoço. E volta lentamente, tá? Alguns pacientes têm tanto medo de virar a cabeça que acabam travando, então faça devagar no seu tempo, do seu jeitinho. E volta para o meio. E vai para o outro lado. E volta para o meio. E aí você faz direita, esquerda e conta 1, tá? Então aqui direita, olha. Já vai ser a terceira vez que eu vou fazer. Esquerda, conta 3. E volta. 4. E volta para cá, para a esquerda. E vou agora para a direita, gente. 5, ó, deixa bem, cada vez você vai conseguindo virar mais. E volta, e para o outro lado, 5. E voltou, ok? E aí você, se quiser, pode repetir o para trás e para frente, para fazer o último alongamento. E você tira a sua bolinha devagar. E aí você vai ver, gente, que já vai dar uma relaxada maravilhosa, tá? Já tem um relaxamento aqui absurdo. E aí o que a gente pode fazer devagar? Elevar e descer o ombro lentamente. Eleva, relaxa. 3, relaxa. Agora pra frente, gente. Pra frente. Abriu. Pra frente. Abriu. Pra frente. Abriu. E a última pra frente. Abriu. Muito bem. Agora a gente vai pegar e vai virar de lado. Nunca levantem de frente, para que você diminua cada vez mais a tensão da sua cervical, ok? Então levantou aqui, gente, a gente vai, agora deixa eu botar a bola aqui para ela não rolar, e a gente vai fazer um pequeno alongamento na cervical, mas primeiro a gente vai soltar essa escápula, essa região aqui toda do trapézio, ok? Então a gente vai fazer um movimento rotatório dos ombros para trás, soltando as escápulas. 1, e você vai 2, e vai 3, 4, e a última 5, e vem de trás para frente. 1, 2, e mais 1, 3, 4, mais 1, 5, muito bem. Eu vou elevar os meus ombros na orelha, em direção à minha orelha. Eu vou inspirar lentamente. E eu vou desabar. Desaba mesmo, tá? Alguns pacientes ficam muito travados nesse movimento, que soltam devagarzinho. Não, solta mesmo, relaxa, tá? Isso é uma técnica dentro da fisioterapia que a gente usa para que a gente possa fazer justamente esse relaxamento, tá? A gente usaria com uma resistência na fisioterapia. Então, você vai dar a sua resistência. Então, vai inspirar e vai soltar. E a última vez, inspira e solta. Isso. Agora chegou a hora do alongamento, ok? Então, você vai colocar a mão no meio da cabeça e você vai puxar para a lateral. Em direção à orelha, em direção ao ombro. Cuidado, não eleve o ombro, deixa o ombro relaxado. Puxa bem a cabeça e fica, ok? Vamos lá, puxou. E trocou. E vou para o outro lado, tá, gente? Pôs a mão no meio da cabeça, puxa para a lateral e fica. Isso, e volta. E agora, ó, uma mão sobre a outra, atrás da nuca. E puxa. Não leva a coluna junto, não. Mantém a coluna reta e puxa só o pescoço e fica. E volta. Soltem as mãos e rodem a cabeça. Faça um círculo na cabeça em todas as direções quais você já alongou. Ó,
Olha, gente, outra coisa importante, quando chegar lá atrás, solta a cabeça, não prende a cabeça, tá? E traga. Por isso, faça sempre muito lento, para que você não fique desconfortável. Às vezes a tensão cervical, ela é tão grande, ela é tamanha, gente, que a gente fica com medo de soltar a cabeça para trás. E não precisa, tá, gente? É só você soltar devagarzinho, porque cada vez que você liberar, você vai sentir mais alívio, tá? Então vamos de novo, mais uma vez, mão no meio da cabeça, puxa para a lateral e fica. Isso, e vou trocar, gente, 20 segundos, depois eu troco, tá? E puxou de novo, ficou. Aí, voltou. E agora eu vou colocar uma mão sobre a outra, atrás da nuca e puxa. Mantenha a coluna ereta. E volta. Solta, olha, você pode abrir um pouco o peito agora para trás, ó, abrindo a parte anterior. Isso do peitoral. Volta. Solta os braços e novamente o círculo com a cabeça para baixo, para o lado, para trás e para o outro lado e volta para o meio e levantou a cabeça. Inspira e solta. Vamos alongar agora o braço aqui, ó. Virou a cervical para o lado oposto ao do braço. Com isso você já vai soltando a escápula, vai alongando o seu braço e alongando também o seu pescoço, a sua cervical. Puxou e volta. 20 segundos sempre, tá, gente? É a minha contagem aqui. Puxou, olha, você vai sentir puxar lá atrás da escápula, tá? Fica e volta. E mais uma vez, tá? Puxou do outro lado. E volta, e a última vez foi. E volta. E relaxou. Solta os seus braços, tá? Relaxa bem. Isso, de um lado para o outro. E relaxa, tá? Esses são os exercícios que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês aproveitem bastante. A gente primeiro soltou um pouquinho com o uso da bola. Se você não tiver exatamente essa bola, eu posso fazer com o quê? Você pode fazer com uma toalha, de repente, enrolada, com uma bolinha dessas de criança, dessas menorzinhas, né? Não aconselho fazer muito dura, se ela for ser desconfortável para você, tá? Tem que ser uma massagem mesmo, uma automassagem, tá? E aí, passou, fez a automassagem, a gente vai relaxar um pouquinho os ombros para cima, para baixo, para frente, para trás. Sentou, sentou, cuidado nesse levantar. E aí a gente vai fazer os alongamentos para soltar as escápulas, para liberar essa cervical e essa cabeça automaticamente. E para que você fique com zero de dor, gente. Esse é o objetivo. Quantas vezes por dia eu posso fazer isso? Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? Quantas vezes você conseguir e puder. Não tem contraindicação nenhuma. A não ser que você tenha labirintite, a não ser que você tenha algum desconforto muito grande no sistema vestibular, que é o que te dá essa tonturazinha, né? Eu peço que você tenha cuidado, tá? Principalmente nas rotações de cabeça. É impeditivo de você fazer? Não, mas você tem que tomar mais cuidado, tá bom? Então, olha, aproveitem, façam bastante, não se esqueçam, tá? De aquecer essa região muscular. Quando você estiver com muita tensão, ela ajuda a relaxar. E aí, gente, olha, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que você tem um amigo que vive com dor na cervical, que vive com dor no trapézio. Eu tenho certeza que ele vai se beneficiar com isso. Então,
gostou do vídeo, se você não gostou, dá para mim dicas do que pode estar ajudando você. Eu vou ter maior prazer em te ajudar, vou ter maior prazer em trazer as dicas para você. Não esquece de ativar o sininho se você não ativou e deixar o seu curtir para mim, ok? Então eu te vejo até lá, até a próxima aula. Tchau! Um beijão, gente!